A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Temos utilizado este texto durante o mês para comemorarmos o nascimento de Jesus. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Juntos vamos reler este mesmo versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Irmãos, o povo de Deus vivia dias de grande aflição. O povo de Deus vivia dias de grande sofrimento. A adversidade estava presente na vida deles e se manifestava das mais variadas formas. O povo de Deus estava enfrentando a escassez. Eles não tinham o que comer e nem água para beber. Eles também estavam enfrentando as enfermidades e eles também estavam à mercê dos seus inimigos, exércitos grandes e poderosos. O povo de Deus estava vivendo um tempo de grande tristeza, de grande dor, de grande angústia, de grande aflição. E é exatamente neste tempo que Deus decide usar o seu profeta, o seu porta-voz, usar o profeta Isaías, cujo nome significa exatamente Deus deu salvação, para trazer uma mensagem repleta de esperança ao seu povo. E vejam que interessante, ele coloca o tempo verbal no passado como se Jesus, o Messias, o Senhor e Salvador, já houvesse nascido quando, na verdade, a sua palavra foi ministrada, a sua profecia, a sua pregação, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele vai dizer aqui, entre outras coisas, que este filho, este menino, seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Já falamos aqui um pouquinho sobre esta primeira característica, ou este primeiro conceito, ou esta primeira definição, que chama Jesus de Maravilhoso Conselheiro, uma associação com a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e a sua verdade. Segundo João, o apóstolo e evangelista, Jesus é o verbo, ou a palavra de Deus encarnada. E ele detém todo o conhecimento, toda a sabedoria, e não há nada na terra ou no céu que ele não saiba. Maravilhoso conselheiro, porque ele é capaz, através da sua palavra, de nos conduzir a conselhos maravilhosos, principalmente o conselho da salvação eterna para a nossa alma. Mas eu quero me deter na segunda definição do profeta Isaías nesta noite, quando ele diz Deus poderoso. O menino será um Deus poderoso. O Emanuel, o Deus conosco, será um Deus poderoso. Na verdade, o que Isaías estava tentando dizer é que o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o menino que nasceria, que viria para ser o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, teria todo o poder.
ele teria toda a autoridade. Isso significa, em outras palavras, que o menino, o rei, o filho que nasceria, seria capaz de realizar todas as coisas. Que ele seria o Deus do impossível, um poder que é sobre todo o poder, na terra e no céu. Não há outro poder semelhante ao poder de Jesus. Todo o poder sobre todas as áreas, de todas as vidas e todas as coisas e todo o universo. Mas o que Isaías também tinha em mente era dizer que o menino que nasceria em Belém e que nasceu para nós hoje, há 2000 anos, seria o Deus poderoso, ou o Deus todo-poderoso, para aquilo que nós mais precisamos, a nossa maior necessidade da manifestação do poder de Deus, que é a salvação eterna da nossa alma. Ele nasceria para trazer a solução para todos os nossos problemas, principalmente o maior de todos os problemas, a salvação eterna. Porque nós conhecemos a história desde o Gênesis e sabemos que Deus criou o homem, mas que o homem decidiu desobedecê-lo, e por causa desse pecado, o homem foi expulso do paraíso, perdeu a presença, a companhia de Deus, e agora ele estava perdido e condenado. E sem Deus, o Criador, na direção da perdição eterna. E quando Isaías diz aqui que o menino seria um Deus poderoso, é porque ele teria o poder suficientemente necessário para fazer aquilo que nenhum outro poder seria capaz. Porque só ele tem esse poder, um poder que ele recebeu pelo simples fato de ser Deus, um poder que ele recebeu também na cruz do Calvário, quando deu a sua vida e depois, ao terceiro dia, ressuscitou. Não há outro poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, e o Deus que, pela sua maravilhosa graça e amor, disponibiliza esse poder para a nossa salvação eterna. Esta é a mensagem do Natal, esta é a mensagem bíblica do Natal, a comemoração, a celebração do nascimento do menino, o filho que nos foi dado, para que o governo estivesse em todo o tempo sobre os seus ombros, e ele viesse a ser o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno e o príncipe da paz. E nesta noite, nossa igreja comemora o nascimento de Jesus, celebra o nascimento do Emanuel, o Deus conosco, através das canções. E nós queremos, neste momento, convidar o coro principal da nossa igreja para estarmos juntos celebrando Jesus, Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz.
Tira as sandálias dos teus pés, pois a terra onde pisas é terra santa. e sua família, e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Deus se revelou aos homens, e cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto, Jó o chamou de meu amigo. Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus, e todos apontavam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías quando este declarou: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. E enfim, chegamos novamente em Belém, desenhando a história em toda a sua simplicidade, ainda agitada por sua grandeza. Cantamos com os pastores e revivemos a sagrada intimidade do nascimento. Não importa quantas vezes nós vamos, a jornada continua sendo sagrada e a história continua pessoal a cada um de nós. Você ouve o que eu ouço? Sente o que eu sinto? Vê o que eu vejo?
No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz assim: E ouvi a grande voz do trono dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus.
Já me perguntei o que faria Jesus, e agora vou buscar o que Ele está fazendo. Vem aqui onde estou, e quais são os planos do seu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou ficar à parte. Não são meus planos que Ele quer, pois Ele já traçou os seus. Não é o que eu posso ofertar, pois tudo está nas tuas mãos. Se eu abrir mão das minhas ideias e deixá-lo dirigir, não perguntarei o que faria Jesus, mas verei ao meu redor o que Ele está fazendo. Vem aqui onde estou, e quais são os planos do teu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou fazer, se eu quero fazer parte. Tu és meu Deus e
não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. Assim eu correrei, no amor, amando meu ser.
Jesus é o nome sobre todos os nomes. Deus prometeu que Ele jamais nos abandonaria, que jamais nos deixaria sós. Em Cristo, Deus revelou a sua fidelidade a nós desde o princípio de todos os tempos. E em cada livro da Bíblia nós encontramos Ele, Jesus, o nome sobre todos os nomes. Em Gênesis, Ele é o Cordeiro sobre o altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Jesus é a nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Jesus é o nosso justo juiz. Em Rute, Ele é o nosso grande parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e em Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo o que havia sido destruído. Em Ester, Jesus é Mardoqueu, assentado fielmente no portão. Em Jó, Ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, Ele é o pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e também em Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Jesus é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. Em Joel, Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, é Ele que leva todos os nossos fardos. Em Obadias, Jesus é o nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva a palavra de Deus a todo mundo. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Jesus é o nosso vingador. Em Abacuque, Ele é o sentinela orando pelo avivamento. Em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Jesus é o restaurador da nossa herança perdida. E em Zacarias, Ele é a nossa fonte. Em Malaquias, Ele é o Filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, Ele é o operador de milagres. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Jesus é a porta pelo qual todos devem entrar. Em Atos, Ele é a luz que apareceu a Saulo no caminho para Damasco. Em Romanos, Ele é o nosso justificador. Na primeira carta aos Coríntios, Jesus é a nossa ressurreição. E na segunda carta aos Coríntios, Jesus é aquele que leva sobre si os nossos pecados. Em Gálatas, Ele nos redime da lei. Em Efésios, Jesus é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus encarnado. Na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, Jesus é o nosso Rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, o sangue do pacto eterno. Em Tiago, o Senhor que cura o doente. Em Pedro, o supremo pastor. Em João, o amor e a ternura. Em Judas, Ele é o Senhor que vem com milhares dos seus santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br.